Olá pessoal, boa tarde. Aninha do jornalismo entrando aqui também para acompanhar. Pessoal chegando, tudo certo? O áudio, estão me ouvindo direitinho? Como vocês já viram o título aí, né? O assunto é o concurso da Polícia Federal, mas para o cargo de agente administrativo. Na última semana saiu uma notícia de uma entrevista que a delegada a doutora Cecília deu, falando sobre um possível pedido, né, de um novo concurso da Polícia Federal, dessa vez para o cargo de agente administrativo. Eu estou aqui com uma matéria, foi uma entrevista que a delegada Cecília Silva Franco, que é diretora da gestão de pessoal da PF, deu, falando sobre um possível pedido, né, para um novo concurso da Polícia Federal, dessa vez para a área administrativa, e só para o cargo de agente administrativo, de acordo com a nossa matéria aqui, seriam 349 vagas. Então, para vocês conhecerem melhor a carreira, saber o que faz, eu decidi marcar um bate-papo com o professor Vinícius Silva, professor aqui do Estratégia e que já foi agente administrativo da Polícia Federal durante um tempo, então ninguém melhor para poder falar um pouquinho sobre a carreira. Eu vou enviar o convite para ele aqui. Imagino que ele já esteja aí nos acompanhando. Deixa eu achá-lo. Vinícius Nascimento. Prof. Vinícius. Você está me ouvindo aí, Vinícius? Se tiver e quiser me mandar o convite, deixa eu só conferir aqui o seu perfil como tá, para chamá-lo direitinho. Prof. Vinícius Nascimento. Prof. Vinícius. Cadê você, Vinícius? Estou te achando aqui. Ué, gente, não tá disponível aqui? Cadê você, Vinícius? Deixa eu ver o que eu tô digitando errado aqui. Que o perfil dele não está aparecendo para mim. Vinícius, você tá aí? Você consegue me mandar o convite? Que eu não tô conseguindo te enviar convite aqui, não. Deixa eu ver se ele tá aqui. Mandando mensagem para ele aqui, pedindo para ele solicitar participar, que eu não consegui mandar o convite para ele aqui. O professor Vinícius Nascimento, como eu disse, ele já foi agente, né, agente administrativo da Polícia Federal. Eu até perguntei mais cedo, foi de 2014 a 2018. Deixa eu ver se ele mandou solicitação aqui. Pronto, solicitação. Vamos ver se ele aparece. Isso aí, enfim, consegui. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, porque eu tô em Manaus, é muito longe, até a conexão chegar, vai demorar. Então tá explicado, o convite demorou para chegar aí, né? Vinícius, obrigadão por esse bate-papo em pleno domingo. Peraí que minha luz desligou aqui, mas vamos nessa. Em pleno domingo a gente poder conversar, é bom ter um assunto mais leve também, né? Não vamos falar aqui de matéria, vamos falar da carreira, para as pessoas possam conhecer. Mas antes, né, você apresenta aí para as pessoas que estão nos assistindo, para quem não sabe quem é Vinícius Nascimento. Olha aí. Bom, primeiramente, obrigado, Thaís, né? A gente bateu um papo aí no WhatsApp, né, para a gente poder agendar esse bate-papo aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Vinícius Nascimento, eu sou professor de estratégia desde 2015, né, quando eu entrei a convite do irmão dessa que vos fala aí também. E eu fui aprovado no concurso de agente administrativo da PF em 2014, né, que foi o último concurso que a gente teve. Eu fui lotado na superintendência da PF em Roraima, né, e trabalhei lá até 2018, quando eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pedi exoneração do meu cargo para me dedicar 100% às aulas. Eu estou aprovado em outros concursos, né, aguardando a nomeação em razão da pandemia, e está difícil a situação, né? Todo mundo está sofrendo bastante, mas vamos aí conversar um pouquinho sobre esse cargo aí, que é muito interessante, é um cargo muito bacana, e assim, foi uma experiência muito legal, quando eu entrei lá, o clima, enfim, a gente vai conversar bastante coisa aqui, vocês vão poder até perguntar aí também. Já falaram o nome do meu irmão, isso mesmo, gente, Sérgio Mendes, né? A gente é igualzinho, dá até para saber quem é. Fica óbvio que somos irmãos. Vinícius, eu já quero começar com uma pergunta que é a dúvida de muita gente, né? Um agente administrativo é policial? Não tem nada a ver, pessoal. Eu abri uma caixinha, acho que umas 3 caixinhas de perguntas no meu Instagram essa semana, e tipo, muita gente perguntando, tem porte de arma? Qual é a farda? Não sei o quê. Falei, pessoal, vou deixar bem claro, ó.
O agente administrativo é uma carreira dentro da polícia. Então, assim, imagina a Polícia Federal. Tem, obviamente, a atividade principal, né, são os policiais, agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito, né, dentro das suas mais variadas áreas de perícia. E existe uma carreira administrativa que trabalha dentro da Polícia Federal. Então, assim, eu vou ser policial? Não, você não vai ser policial, você vai ser servidor administrativo. Eu vou ter porte de arma? Não, você não tem porte de arma, você não é policial. Você pode solicitar porte de arma como qualquer cidadão dentro do Estatuto do Desarmamento. Mas você tem um porte funcional? Não tem. Existe fardamento? Não existe. Você não é policial. Você trabalha, você é um agente administrativo. Existe agente administrativo. Por exemplo, vamos pensar no técnico do INSS. Não é um servidor administrativo dentro do INSS? Você vai ser um servidor administrativo dentro da polícia. Então, existe agente administrativo como carreira dos ministérios, por exemplo, agente administrativo do Ministério da Educação, agente administrativo no Ministério da Justiça. E você vai ser um agente administrativo dentro da Polícia Federal. Como você trabalha dentro da Polícia Federal, aí você vai ter algumas coisas, algumas atribuições que vão estar ligadas à atividade policial, mas você não vai exercer atividade policial. Né? Uhum. Quando se fala, né, no policial, principalmente na primeira lotação, né, vamos pensar no agente aqui, né, a gente já pensa na primeira lotação, que vai acontecer numa fronteira, num lugar mais remoto, mas quando a gente pensa numa atividade administrativa, há essa necessidade também dos agentes administrativos estar em fronteira, ou a tendência é que as lotações aconteçam nas capitais? No meu concurso, eu vou dizer no meu concurso em comparação com o concurso de 2004, né, que foi o primeiro concurso, assim, vamos dizer assim, pós-Constituição Grande, né? Foi em 2004, depois de 2013, e a previsão é que esse ano saia de novo. No meu concurso foi o seguinte, o concurso foi regionalizado, então você tinha que fazer a prova no estado que você queria concorrer à lotação. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, eu quero concorrer uma vaga no Amazonas, eu tinha que ir para o Amazonas fazer a prova. Essa foi uma forma que a CRH, né, que é a Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Federal, viu de tentar evitar ao máximo a rotatividade. Porque o que acontecia? Né? O que acontece com os policiais? Né? Eu faço o concurso, vou para a Academia Nacional de Polícia, escolho lá as lotações iniciais, sempre em região de fronteira, né? E região norte como um todo, inclusive capitais, né? Manaus, Boa Vista, Macapá, Rio Branco e Belém. Mas dava 3, 4 anos, vou voltar para o meu estado. E acabava que essas lotações, essas cidades, ficavam como de difícil recompletamento. Então, para evitar esse problema, a PF fez esse concurso regionalizado. Eu, por exemplo, por que eu fiz para Roraima? Eu era do Exército, eu era sargento do Exército, estava servindo em Boa Vista. Eu sou natural de Brasília, eu queria fazer para Brasília, mas, poxa, eu não vou pegar um avião só para fazer uma prova. Vou fazer aqui mesmo, depois, daqui a 2, 3, 4 anos, a minha cabeça, né? Eu posso voltar para Brasília. Mas acabou que eu nem voltei para Brasília, nem fiquei na polícia, as coisas aconteceram. E assim, região de fronteira, tem administrativo? Tem administrativo. Por exemplo, no meu concurso foram 6 vagas para Roraima. Uma das vagas, inicialmente, era para a delegacia da Polícia Federal em Pacaraima, que é na fronteira com a Venezuela. Acabou que quando o colega tomou posse, né, o superintendente fez ali uma movimentação com o pessoal de Brasília e pediu para esse administrativo ficar em Boa Vista. Então ele acabou que a lotação seria na fronteira, mas ele foi deslocado para a capital. Então, existe sim a possibilidade dos administrativos trabalharem em delegacias em região de fronteira. Eu vou até citar uma aqui que é muito grande, uma delegacia gigantesca, que tem, inclusive, autonomia administrativa, orçamentária, que é a delegacia de Foz do Iguaçu. Então, por exemplo, quem fizer para o Paraná, se vier nos mesmos moldes do concurso de 2014, provavelmente vai trabalhar na delegacia de Foz do Iguaçu, né, junto com o pessoal lá, que é uma delegacia sui generis, né, bem diferente, ela é muito grande, tem autonomia administrativa, então tem sua própria comissão de licitação, toda a sua logística administrativa, né? Então, a galera que fizer aí pode ir sim para a região de fronteira. E Vinícius, eu estou vendo várias perguntas aqui, eu vou juntar tudo numa só, até para ficar uma resposta mais completa. Deixou claro que não é um cargo policial,
né? Aqui na nossa matéria, aqui no site, está que é um cargo de nível médio. E justamente por não ser uma carreira policial, essas etapas que a gente vê e esses requisitos, né? Como, por exemplo, no caso da PF não tem idade, né? Mas requisitos que a gente vê de concursos policiais de forma geral, como idade, altura, o TAF, tá dentro do processo seletivo da Polícia Federal para o cargo de agente, escrivão, delegado. Então, assim, todo esse processo que passa, né, para se ser um policial da Polícia Federal, o agente administrativo vai passar. Eu vi até uma pergunta ali, por exemplo, se tem um curso de formação também na ANP, na Academia Nacional de Polícia, né? Vamos lá, no meu concurso tinha uma etapa de investigação social, ela não é tão, vamos dizer assim, tão criteriosa quanto a carreira policial, mas existiu sim, né? Inclusive eu fiquei sabendo que foram lá no quartel fazer perguntas sobre quem era o Vinícius e tal, depois que eu entrei, obviamente, né? E assim, tem uma investigação social, até porque alguns servidores administrativos, eles trabalham em áreas sensíveis. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa delegacia que é a delegacia que controla a parte de armamento e químicos, né? Até onde eu sei, parece que essa delegacia desmembrou, ficaram duas agora. Mas quando eu estava lá, era uma delegacia que cuidava toda a parte de armamento, né, porte de arma, inclusive comércio de armas, né? E a delegacia que controla a parte de produtos químicos, né, que era a DELEAC. Então você vai trabalhar nesse tipo de delegacia, você vai ter contato com informações sensíveis, né? A gente tinha alguns servidores que trabalhavam, por exemplo, na parte de tecnologia da informação, tinha acesso aos sistemas da polícia e poderia consultar informações do SINCRE, que é o Sistema de Informações Criminais. Então, existe uma investigação social, mas não é tão criteriosa quanto da área policial. Curso de formação. A gente passou por um curso de formação, digamos assim, mas foi depois da posse. Então, eu tomei posse em agosto e o curso foi em novembro. A gente foi para Brasília, todos os servidores aprovados do Brasil inteiro foram para a Academia Nacional de Polícia e fizeram uma semana de curso. Esse curso a gente teve instrução, né? Instrução no Exército, lá chama aula, né? A gente teve aula da parte de inteligência, contra-inteligência, né? Os servidores lá, né, policiais, delegados, falando para a gente sobre as atividades da polícia, a sensibilidade da informação, né, o contato que você vai ter com diversas informações dentro da polícia, como você deve evitar, a parte de conduta pessoal, porque apesar de você ser um servidor público civil, regido pelo 8.112, você está lotado num órgão sensível da administração pública, né, que tem muitas funções relevantes para a sociedade e sensíveis. Então, por exemplo, tem servidor administrativo que pode trabalhar numa corregedoria e a parte de correição da PF vai ter, por exemplo, acesso aos inquéritos que a Polícia Federal esteja conduzindo e também a parte de administrativa e disciplinar. Então, tivemos aulas de todas essas matérias, né? Não teve aula de tiro, não teve TAF, eram coisas assim, organização da polícia, atividade da polícia, os sistemas estruturantes dentro da polícia, quais atividades nós poderíamos exercer, né? Teve uma aula interessante sobre a parte de inteligência, que falou como a atividade da inteligência da Polícia Federal atua. Tivemos uma aula com um delegado que era chefe do drone, né, do VANT da polícia, ele falando como que os administrativos atuavam dentro do controle e da atuação do VANT especificamente, né, gestão do contrato, manutenção. Então são aulas assim que vão te ambientar, é quase que uma ambientação da sua função dentro da atividade da Polícia Federal. Então tem esse curso, ele foi depois, né, da posse, né, mas foi o primeiro curso, inclusive, foi algo muito, assim, na época, foi muito comemorado pelos servidores, porque pela primeira vez os servidores administrativos estavam participando por uma formação dentro da ANP, né, assim como os policiais sempre o fizeram. Mas foi bem bacana, assim, bem interessante. Vinícius, a gente já vai falar mais um pouquinho, né, sobre a carreira, sobre o que faz, mas tem muita pergunta sobre a remuneração. A remuneração que a gente tem na nossa matéria aqui é que a inicial é de R$ 4.746,16. A gente sabe que em muitos concursos, né, o que está ali no edital geralmente é o que você vai receber inicialmente. Mas em outros acaba tendo umas surpresas positivas aí de ter alguns benefícios adicionais. No caso do agente administrativo da PF, a remuneração inicial é essa e ponto, ou vem atrelado aí a benefícios? Na verdade, eu vou até falar assim, é um pouquinho menor. Porque é o seguinte, metade dessa remuneração total ela é formada por uma gratificação, né? Que é a gratificação de desempenho da atividade administrativa.
E essa gratificação ela é formada por uma parte de conhecimento, de atribuições diárias, né? E uma parte formada por custos de capacitação. Então, se eu não me falha a memória, são 80% dela de desempenho do servidor e 20% de custos de capacitação que você faz. Obviamente, você acabou de tomar posse, você não tem, né, todos esses requisitos. Então, você recebe um pouquinho até a primeira avaliação. Na primeira avaliação, aí sim, dependendo do teu desempenho, se você fez ali a quantidade de horas de capacitação que é determinada dentro da estrutura da PF, você vai ganhar essa remuneração sim. Acrescida essa remuneração ainda tem o auxílio alimentação, né, de R$ 458. E dependendo da localidade onde você estiver, você ainda ganha o adicional fronteira, assim como os policiais. R$ 91 por dia trabalhado. Então lá em Boa Vista, por dia. Então dava mais ou menos entre 1.800 e R$ 2.000 a mais, né, na remuneração. Mas isso é só em certas cidades. Por exemplo, aqui em Manaus não tem. Mas Boa Vista tem, Pacaraima, Foz do Iguaçu. Então tem algumas cidades que você recebe aí 91 por dia trabalhado. Então você pega aí 22 dias úteis no mês, né, você tem aí R$ 2.000 a mais. E aí você pode ter uma remuneração aí próximo dos 6.000 líquido, que é uma grande remuneração. Mas reforço, isso não é para todo mundo. Só algumas cidades que faz jus a esse adicional fronteira, que é um adicional indenizatório, é livre de imposto de renda. Tá? E você pode assumir algumas chefias, mas já adianto que dentro do Poder Executivo não é uma chefia de R$ 1.000 e tudo mais. São chefias que você vai ganhar R$ 300, R$ 400, dependendo da chefia. Eu fui chefe por 1 ano e meio, né, do núcleo de administração, não núcleo administrativo, e recebia uma gratificação por isso, né? Mas não é muito alto quanto é nos outros demais poderes, né? Vale lembrar que a gente está no Poder Executivo, então é muita gente, então acaba dividindo muita fatia aí da parcela aí da remuneração dos servidores. Eu vi pergunta aqui sobre a questão de jornada de trabalho. Quando a gente fala em um trabalho administrativo, a gente já pensa nessa jornada em horário comercial, em horário de expediente. É assim mesmo ou o agente administrativo pode ter que trabalhar em algum regime de plantão? Geralmente é administrativo, só que assim, o horário de trabalho ele é negociado com a chefia. Então, por exemplo, lá na minha superintendência era das 7 da manhã às 7 da noite e você tinha que cumprir a sua carga horária de 8 horas dentro desse intervalo de tempo, né? No mínimo 1 hora de almoço, é obrigatório, você não pode abrir mão disso. Então, por exemplo, o servidor chegava às 7 da manhã, trabalhava até meio-dia, já trabalhou 5 horas pela manhã, né? Pegava 1 hora de almoço, voltava 1 da tarde, às 4 horas estava livre. Ou então, se ele quiser chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, isso é negociável com a chefia. Existe a possibilidade do servidor pedir redução de carga horária e perder uma parcela remuneratória. Então, por exemplo, eu estou aqui, mas eu quero trabalhar 6 horas por dia. Então, é possível, né, você reduzir a carga horária, perder proporcionalmente a sua remuneração, né, e ganhar tempo. Eu, por exemplo, eu fiz isso por cerca de uns 8 meses. Né? Foi na época que eu estava na faculdade e eu entrei num semestre de contabilidade que estava muito pesado, eu tinha aula 2 da tarde. Então eu conversei com o chefe autorizou, aí eu trabalhava das 7 da manhã a 1 da tarde sem almoço. Então, e aí ficava com a tarde inteira livre. Só que eu ganhava, perdi 1/4 do meu salário. Né? Como eu dava aula, então para mim, eu vou ganhar essa remuneração por fora dando aula. Mas eu ganhava tempo. Então há uma certa flexibilidade na polícia, dependendo do setor onde você trabalha. Por exemplo, eu fui lotado inicialmente na comissão de licitação. Então, poxa, dificilmente eu conseguia chegar tarde, porque o horário dos pregões era pela manhã, às 8, 9 horas da manhã, e horário de Brasília, em Boa Vista é 1 hora a menos. Então, por exemplo, se eu tinha um pregão agendado para as 9 da manhã, em Boa Vista era 8. Então eu não podia chegar 8 horas, eu tinha que chegar antes. Então, assim, tudo isso é acordado dependendo da sua lotação. Então, existe uma certa flexibilidade, mas vai depender muito do seu chefe, do volume de trabalho que você tem, do local que você trabalha. Então, é bem assim, muito específico para cada um. Mas para quem era militar, né, poder trabalhar em horário de expediente, acordando só até as 8 horas da manhã, tá ótimo, né? Uma coisa que aconteceu, né, você falando de horário, que é interessante, eu participei de operações, né? Então, assim, operações grandes, inclusive, uma operação, vocês podem até pesquisar no Google aí, a Operação Warari-Coxi, era uma operação Pesquisa, mas como? Como que sabe escrever isso aí? Warari-Coxi, mas enfim.
É uma operação que foi para desmantelar uma rede de garimpo ilegal, que inclusive era financiada por uma empresa de São Paulo, uma joalheria de São Paulo. Assim, foram 194 policiais cumpridos só em Boa Vista, mandados de busca e apreensão. E aí eu tive que estar lá 4 horas da manhã para tomar um café, 5 horas o briefing, 6 horas da manhã, a polícia estava batendo na porta lá das pessoas. E a gente, lógico, a gente não vai para a rua com os policiais. O pessoal chega, a gente vai pegando o material apreendido, vai catalogando, vai auxiliando o pessoal do cartório lá com os escrivães a separar, lacrar, colocar etiqueta. Teve uma operação que eu fiquei responsável por receber esse material e controlar a volta do pessoal, né? Porque vem muitos policiais de fora. Então tem que controlar qual leva que vai no avião da Polícia Federal primeiro, quem vai depois. Aí eu ficava recebendo o pessoal que já chegou, a equipe está pronta, tem que mandar lá para a CAOP para fazer o embarque deles no aeroporto. Então, assim, a gente ficava nas operações, mas mais por parte pelo background, né, vamos dizer assim, né, pela parte logística ali por trás, dando suporte para que a operação ela aconteça, né? Mas é muito interessante, é muito bacana. E Vinícius, deixa eu só abrir um parêntese ali, é que o pessoal está perguntando sobre questões de cargos de nível superior. O pedido, a solicitação de concurso é para 508 vagas para a área administrativa. O cargo de ensino médio, que vai exigir ensino médio, é somente o de agente administrativo. Mas tem outros cargos que podem ser ofertados, caso seja, né, autorizado esse novo concurso, que vão ser de nível superior. Aí entra assistente social, odontólogo, médico, contador, requisita, psicólogo. Então, assim, engenheiro, farmacêutico, vale dar uma olhadinha lá no nosso site, que a gente está falando especificamente do cargo de nível médio, que é agente administrativo, né, com o qual o Vinícius tem conhecimento por já ter sido um agente administrativo, mas tem sim, pode ser ofertado assim, outros cargos da área administrativa, mas que vão exigir nível superior, e os cargos de nível superior, eu tenho aqui na matéria, a remuneração inicial ultrapassa os R$ 5.700, podendo chegar no final próximo de R$ 9.000. Então, vale a pena conferir no nosso site aqui para a gente não sair do foco, que é o cargo de agente administrativo, mais uma vez, que exige nível médio. Deixa eu só complementar, só para o pessoal ficar na curiosidade. O pessoal de nível superior, eles atuam, por exemplo, administrador. O administrador vai ser RH, chefe de setor logístico. Muitos dos cargos de nível superior são lotados em Brasília. Então, quando vier o concurso, vocês vão perceber. A maioria dos cargos de nível superior, a lotação vai ser em Brasília. Onde estão as diretorias? Então, contador vai ficar lotado lá na coordenação de orçamento, na parte de contabilidade. Engenheiro também, por exemplo, vai construir, sei lá, a nova sede da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. Aí o pessoal da engenharia vai lá ajudar a fazer o projeto, né? O pessoal de arquitetura, os médicos atuam na superintendência trabalhando. Então tem toda essa estrutura. Vale lembrar que você vai exercer essa atividade de nível superior dentro da atividade da Polícia Federal. Você não, porque eu estou falando isso porque mandaram para mim no Instagram assim, o engenheiro vai ficar auxiliar do perito? Não, pô, o engenheiro vai ser engenheiro. O perito de engenharia vai atuar na investigação fazendo laudo pericial. O engenheiro da PF vai fazer a parte de engenharia, vai trabalhar nos projetos, né? Porque a Polícia Federal é muito grande, pessoal. Vocês não têm noção do tamanho da Polícia Federal. Então, por exemplo, vocês vão lá, a Polícia Federal agora criou uma cidade cenográfica dentro da ANP para recepcionar os novos policiais. Então teve todo o pessoal de nível superior atuando junto lá na construção, etc. E tem muita coisa, a polícia é muito grande. É legal, né, Vinícius? Porque a gente vê que é óbvio, né, que como todo órgão tem trabalho terceirizado, mas acaba sendo mínimo, já que tem todas essas carreiras de apoio, né? Então acaba que a necessidade de terceirizar fica ainda menor. Claro que é ótimo para quem aí é concurseiro e foi, de fato, né, quer ser aprovado em concurso público, são mais oportunidades, né? Com certeza. E a polícia, e é uma coisa que eu achei muito legal na polícia, né? Assim, a seriedade e o profissionalismo, né? Eles buscavam realmente valorizar funcionalmente quem tinha condições. Eu, por exemplo, como administrativo, teve vezes que eu falei assim, mando com todo respeito, obviamente, falei, delegado, não dá para fazer dessa forma, por isso, por isso, por isso. E acabou, não dá, porque o servidor técnico da área era eu. Né? Óbvio, eu nunca ia chegar no delegado e falar assim, aí, faz um inquérito assim, conduz. Não dá. Mas, assim, existe essa preocupação. Tem problemas, isso é ser humano, tem vaidade, tem tudo, mas a Polícia Federal é um órgão, assim,
muito técnico e eles buscam zelar muito pela imagem, tanto interna dos seus servidores, quanto a imagem externa perante a sociedade. Então, é muito bacana mesmo. A parte de terceirização existia, mas era assim, realmente atividades, cooperagem, limpeza, vigilância, né? Assim, tinha pessoal que trabalhava como secretariado, até tinha algum servidor terceirizado secretariado, mas é porque realmente, às vezes, o Ministério da Economia ou a estrutura não quer admitir pagar 4 mil para um servidor fazer uma atividade mera de secretário, né? Controlar protocolo e tal, então era melhor contratar poucos servidores administrativos e direcionar para coisas mais sensíveis, né? RH, contratos, licitação, a parte de execução orçamentária. Mas eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Deixando claro que eu tô vendo que tem muitas dúvidas aí, imagina de quem tá chegando agora, gente, ainda foi feito um pedido ainda, tá na fase inicial aí do possível concurso. Isso foi a diretora de gestão de pessoal da Polícia Federal, a delegada Cecília Silva Franco, que comentou numa entrevista sobre esse pedido que foi feito em 2020 e que deveria ser renovado agora em 2021 com 508 vagas para a área administrativa, sendo 349 vagas para o cargo de agente administrativo. Me fala uma coisa, Vinícius, estou vendo o pessoal comentando, né? Um cargo que exige nível médio. Mas hoje, geralmente, quem faz concurso para nível médio, né? Às vezes tem graduação, pós-graduação, mestrado, né? Isso é valorizado de alguma forma? A valorização é mais na alocação da função. Financeiramente não existe gratificação para quem tem nível superior, pós-graduação, mestrado, etc. Mas, obviamente, se você tem, por exemplo, eu sou formado em tecnologia da informação, né? Software, rede e tal, com certeza você vai ser aproveitado dentro de uma área, né, que demanda esse tipo de serviço, que geralmente é o NTI, né? O Núcleo de Tecnologia da Informação. Que foi o que aconteceu, né? Quando a gente tomou posse lá, a primeira coisa que foi perguntado, vocês eram formados, vocês têm curso superior? Aí, dos 6, só um que não tinha. E ele estava fazendo, né? Inclusive na área de tecnologia da informação. Aí você é formado em quê? Ah, sou formado, uma colega minha, Alana, formado em biologia. Você formado em biologia não serve para nada administrativo. Ah, você é formado em quê? Ah, eu sou formado em sistemas, né, de formação. Opa, você vai por TI. Aí você é formado em quê? Ah, eu sou formado em administração. Opa, senão você vai trabalhar em tal coisa. Ah, no meu caso, eu era formado em administração pública. Então, você vai trabalhar. Na verdade, quando eu fui, eu já conheci o pessoal por causa de algumas operações do Exército. Né? Eu trabalhei, quando eu era sargento do Exército, eu trabalhei em operações, né, da região de fronteira com a Polícia Federal, eu como militar, e eles, né, que eu chamo de operação interagência. Então, eles já me conheciam, né? Então, ó, você vai ficar aqui na comissão de licitação. Estava saindo um policial que estava indo tomar posse na Câmara e eu ia ficar no lugar dele. Então, assim, acaba que se você tem curso superior, você é aproveitado, né, preferencialmente nessa área de conhecimento, mas em termos financeiros, não. A não ser que você seja formado em biologia, né? Aí não adianta. Brincadeiras à parte. A Alana, coitada. Mas ela ainda acabou pegando uma função legal, que ela foi para a parte de execução orçamentária, que é uma atividade assim, que eu particularmente adoro, né? E ela trabalhou muito tempo. Perguntando se veterinário também, será que se encaixa em algum Sim, isso que eu ia falar. Veterinário pode trabalhar junto, lá na Polícia Federal, lá em Roraima, tinha a unidade, né, canina, o canine, né, que trabalhava com os cachorros que trabalhavam naquela parte de drogas, né, farejar droga, etc. Então, tem algumas superintendências, tem esse tipo de apoio, né, e se você tiver conhecimento, você pode atuar, vamos dizer assim, na gestão e nos cuidados desses cachorros. Geralmente fica um policial, né, lá no caso da SR de Roraima, era um policial, era um escrivão que era o tutor do cachorro, mas se você tem conhecimento veterinário, você pode apoiar, né, com seus conhecimentos. Lembrando, né, que você não vai trabalhar na sua atividade fim, você vai ser um agente administrativo e pode utilizar a sua formação dentro dessa possibilidade, né? Sim, exatamente. Você não vai ser veterinário do bichano lá, você vai ajudar. Por exemplo, eu preciso fazer um contrato, olha, o cachorro está doente, o que pode ser? Né? Você pode trabalhar, prestar às vezes ali um socorro imediato para o bichinho ali que está doente. Né? E são animais super valorizados, tá? São caríssimos, né? Eu conversava na época com os policiais que trabalhavam com os cachorros lá, eles falavam que era $5.000 a oferta para a compra do cachorro, mas o cachorro era Rei Uno, né? Que a gente fala, ele era da União, então não podia ser, mas o bichano era gente fina, o cachorrinho, gente boa.
Eu tô vendo o povo perguntando aqui de várias áreas, né? Alguns aí na área já de RH, né? De recursos humanos, outro na área de direito. Eu acho que esses não são o que mais se lasca, porque o que mais vai ter trabalho, né? A área deles aí, o que mais devem ter possibilidades aí, sem dúvida nenhuma, né, Vinícius? Ah, não, vocês vão. É como eu tô falando, né? Porque assim, a polícia é muito grande, então assim, até a dinâmica de trabalho depende muito do estado. Por exemplo, em Roraima, aqui no Amazonas, você tem, por exemplo, uma área de atuação muito grande na parte de drogas, na parte de crimes ambientais, né? Parte também de imigração, né? Por exemplo, exploração sexual de pessoas, né? Pessoa que vai, quem nunca viu aquelas notícias, né, que a pessoa foi iludida achando que ia ser modelo fora do Brasil, na verdade estava sendo explorado sexualmente. Então tem essa possibilidade. Quando você vai para outros estados, por exemplo, você vai para São Paulo, a dinâmica daquela superintendência, daquela delegacia já é um pouco mais diferente. Ela atua com expertise diferente, com conhecimento um pouco diferente. Então tudo vai depender disso também, né, de como que é a atuação da polícia naquela região, tá? Uhum. E, Vinícius, eu vi mais lá para frente, né, que agora todo mundo está mandando a formação aí para saber se vai ter oportunidade. O pessoal perguntando Currículo, o sobre o pessoal já nível. está mandando o currículo aí já. O pessoal querendo saber sobre o nível de prova, né? Às vezes tem a falsa impressão que uma prova que vai exigir que é para um cargo de nível médio, né, vai ser uma prova mais fácil. Começar, né? As últimas provas aí, você lembra qual foi a banca e como que costuma ser o nível e a concorrência também, porque não adianta nada ser uma prova fácil, muita gente fazendo, e aí o ponto de corte vai lá em cima, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho do que você lembra aí, né, da sua prova, das Eu tenho últimas minha prova provas. até hoje, eu só não trouxe ela aqui, mas eu tenho guardado essa prova. As provas que eu passei, eu tenho guardo todinhos numa pasta para depois, daqui a 20 anos, quando eu tiver meu neto, eu mostrar para ele, ó, tá aqui, ó, vai estudar lá. Nossa, 20 anos com o neto? Daqui a Daqui a 20 20 anos. anos. É. Ah, Então, assim, a prova, tanto de 2004 quanto de 2013 foi o CESP, acredito que será o CESP novamente, até porque a Polícia Federal, né, adota o CESP como banca há muitos anos, né, tanto para o seu concurso policial, que é mais recorrente, quanto para a carreira administrativa. Né? Até brinco com o pessoal assim que em número de matérias, tá? A polícia para administrativa é mais pesado do que para policial. Isso não quer dizer que seja mais difícil, o número de matérias é maior. Então, por exemplo, português, constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico, administração geral, gestão de pessoas, AFO, arquivologia, administração de materiais, legislação da polícia. Então, em número de matérias, é um concurso desafiador. Só que, como eu falo para o pessoal, primeiro, é um concurso que você abrange muita gente para poder, abrange muitas matérias que consegue aproveitar para outros concursos. Então, por exemplo, eu estou estudando para técnico de um tribunal. Muito do que você está estudando para PF, você vai aproveitar para lá e vice-versa. Né? Então, assim, é uma prova desafiadora, porque é muito conteúdo. Né? Você tem que conhecer aquele perfil de prova do CESP, que é aquela provinha chata, de um errado no acerta. Então, às vezes, você acerta muitas questões, né? E tem medo de deixar em branco, e aí acaba te prejudicando. Né? Então, assim, prepare-se para a prova difícil. Eu não vou mentir, Thaís, eu acho que a minha prova de 2014, com certeza, foi mais fácil que vai ser essa agora, se tudo der certo, né? Se estiver dentro do cronograma da polícia. E eu digo isso por quê? Porque em 2013 a gente tinha poucas opções de estudo. Não tinha isso aqui que a gente está fazendo. Eu me lembro que você tinha que fazer o quarta das carreiras. Eu me lembro disso. que você participou. Quero conhecer o que faz. Não, você tinha lá um vídeo no YouTube ou outro. Hoje não, a gente está batendo um papo aqui, daqui a pouco vai gerar isso, sei lá, 30, 40 mil visualizações e tem mais 10 papos com outras pessoas que foram aprovadas. Então a gente tem um acesso à informação muito grande. E isso com certeza faz com que as pessoas cheguem mais preparadas para as provas. Então, assim, é importante se preparar com muita dedicação, né? E a base é o edital anterior. E, logicamente, conhecer o CESP, né? E saber que você vai trabalhar, com certeza, numa polícia muito bem estruturada, que é uma coisa assim que eu que saí do Exército, cheguei na Polícia Federal, eu ficava encantado por aquele prédio novo. Tinha até elevador para a gente subir para o terceiro andar. Que coisa legal. No Exército era tudo na base da mochila na costa e vambora, fuzil no peito e vambora. Então, assim, vai ser difícil? Lógico que vai. Vai ser muito difícil. A gente está falando de uma carreira de nível médio, com remuneração boa, não é uma remuneração ruim, e com certeza vai ter muita gente brigando e gente boa, que às vezes está vindo de outros concursos, vai tentar aproveitar essa oportunidade. Uhum. E a prova é só objetiva? Ou tem redação discursiva? No meu ano não teve.
foi só objetiva mesmo, né? Mas era uma coisa que o pessoal queria valorizar isso daí, né? Melhorar, assim, tornar a etapa de seleção mais difícil, assim, valorizar mais múltiplos conhecimentos e você conseguir refletir isso dentro da própria polícia, né? Com o pessoal mais capacitado, com mais conhecimento e mais habilidades, né? Porque você não, por mais que você seja um servidor de nível médio, né? Eu tinha que fazer documentos, documento para a AGU, por exemplo, né? Enviar documentação, tinha servidores que trabalhavam, por exemplo, no controle interno da polícia e tinha que fazer parecer relativo a processos. Então, às vezes, você nível médio, teu cargo de nível médio, mas a pessoa tem uma formação superior e está fazendo parecer, né, fundamentando um determinado processo de compra, concessão de diárias, etc. Então, você tem que ter um conhecimento, então pode ser que nós tenhamos, sim, uma redação, um texto discursivo aí no próximo concurso. Vinícius, agora aproveitando de você enquanto professor, não só enquanto ex-profissional, né? Tem cargos, tem carreiras que as pessoas não costumam estudar direcionado para ela. Então, escolhe uma área, estuda para aquela área, e aí vem os concursos de oportunidade, como eu acredito ser esse concurso no caso de agente administrativo, né? Nos cargos de nível superior, eu imagino que a pessoa tem formação e estuda especificamente para ela. Então, assim, para quem estuda para qual área, você acha que saindo a autorização, o concurso sendo autorizado, dá para mudar o foco aí e já ter uma boa base para fazer o concurso para agente administrativo? Eu vou dizer a minha experiência. Eu estava estudando para o TCU na época. Aí saiu o concurso, eu vou fazer. Então, assim, o pessoal que estuda para a área administrativa em geral, né? Tribunais, técnicos de tribunais, técnicos administrativos em geral. Pessoal que estuda para a área de controle também, né? Eu sei que é uma diferença muito grande em ser auditor de Tribunal de Contas e um agente administrativo em nível de dificuldade. Mas praticamente tudo que você estuda, né, 80%, 90% que está no edital de um Tribunal de Contas, você consegue aproveitar para a carreira administrativa também. Né? O que não dá, por exemplo, o pessoal está estudando para a área policial específica. Né? Tivemos agora o concurso da PF, PRF, vai ter mais um monte de polícia saindo aí. Eu quero fazer administrativo. Eu acho já que é um negócio meio contramão, porque você está estudando direito penal, processo penal, legislação, um monte de coisa, se preparando para a TAF discursiva, e aí vai mirar para cá. Acho que já é um pouco difícil. A Emily falou, técnico do INSS. É a primeira coisa que eu imaginei que alguém ia perguntar. O do INSS você consegue aproveitar alguma coisa, porque o do INSS, por mais que seja um concurso de nível médio, ele é um concurso muito específico para trabalhar, né, com direito previdenciário, concessão de benefício, etc. Mas ainda assim dá para aproveitar toda aquela parte de conhecimentos básicos. Né? Se a gente pega o último edital, que foi de 2018, 2017, né? Acho que o último edital do INSS, você consegue aproveitar a parte geral. Português, constitucional, administrativo, né? Você teria que estudar um AFO ali, administração geral, né, e tal. Que ruim, tem que estudar AFO, né? Não, é uma matéria que para quem não... Vamos lá, o pessoal que vai estudar pela primeira vez tem dificuldade. Eu tive dificuldade enorme. Um negócio assim, eu falei assim, só que eu tenho que aprender isso, eu não vou conseguir passar em nada. Então é normal, né, você ter uma dificuldade. Mas eu acho que a galera que está estudando para a área administrativa, área de controle, né, Tribunal de Contas, controladorias, tem aí uma grande oportunidade, se não conseguir aprovação até lá, de aproveitar muito bem o seu estudo. Inclusive fazer estudo paralelo. Né? O que é o estudo paralelo? Você está estudando para os dois. Estou estudando para um, mas eu consigo fazer outra prova. É que nem estava estudando para a área policial. Estou fazendo Polícia Civil do Pará, mas dá para fazer Paraná, Alagoas, Ceará, porque as matérias são muito semelhantes, né? São muito parecidas. Então, assim, quem está estudando para a área de controle e área administrativa, tá aí uma boa oportunidade. A assistente legislativo também, né? O pessoal acho que do Amapá, Ceará, né? Assembleia Legislativa do Ceará, também dá para aproveitar bastante, porque eles acabam pegando muitas matérias em comum. Administração, gestão de materiais, afro. Então, também é um concurso que dá para aproveitar legal, sim, Alice. Como jornalista, né, eu preciso ser imparcial na hora de dar uma notícia, mas só que na notícia que é um bate-papo, então eu posso dar o meu pitaco. Você comentou aí sobre essa questão de quem estuda para a área policial. Se meu sonho fosse ser policial, eu não faria um concurso para a área administrativa, não, porque eu acho que eu seria um administrativo frustrado, né? Olhando ali para o policial, eu queria estar ali, eu queria estar fazendo aquilo, e eu não posso, porque eu estou dentro da Polícia Federal, mas eu sou do administrativo. Você tem essa mesma opinião ou é só minha mesmo que estou de fora, que não conheço a carreira? Na verdade, assim, Thaís, assim, eu vou dizer o meu, né? A minha visão, porque isso é muito difícil você falar de forma generalizada. Vinícius, eu nunca tive esse problema.
né? Assim, às vezes, por exemplo, eu estava na operação, estava eu do lado ali, delegado, perito, todo mundo, aquela vibração ali, eu, pô, achei legal esse negócio. Porque eu tinha sido militar, então eu vivi isso demais, né? Então, assim, acordar cedo, botar uma arma na cintura, sair para fazer patrulha de madrugada em região de fronteira, eu fiz muito isso no Rio Grande do Sul, em Boa Vista também, quando eu era militar lá. Então, assim, eu vi aquela situação, assim, eu acho bacana pra caramba, é motivante, entendeu? Sabe? Você fica, caraca, pô, o negócio vai acontecer, mas eu sabia muito bem qual era a minha função. Então, assim, poxa, será que se eu fosse policial, né? Como é que seria? É bacana, é legal. O pessoal, a grande maioria dos policiais, eles são muito legais, assim, para conversar com você. Pô, eu estudei. E você vai descobrir, assim, que tem gente pessoas normais demais, que passaram e que, às vezes, elas vão te dar aquela motivação que você precisa, né? Obviamente, pô, Polícia Federal é uma polícia muito específica. Eu digo específica porque o que você estuda para PF, dificilmente você aproveita para os outros, né? Só você olhar a gama de editais que está saindo da área policial. Mas tem gente que eu sentia isso, sabe? Inclusive dentro da carreira, o cara era agente, ou era escrivão, ou era papiloscopista, mas queria ser perito, queria ser delegado. Então existe essa situação, sim. Vai depender muito de como você vai, né, lidar com esse sentimento. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Se você quiser, eu quero ser, fiz a prova da PF e não deu, faça de agente administrativo, entre lá, veja como é que as pessoas trabalham, converse com as pessoas, certo? E na pior das hipóteses, você tem um salário fixo para se dedicar para outra coisa, peça redução de horário para estudar, pô. Lembrando que nenhum concurso, né, precisa ser o concurso fim. Acho que a pessoa tem que correr atrás da realização profissional. Então, independente do concurso que faça, né, o importante é não perder a motivação e correr atrás do sonho. Então, passou no concurso para agente administrativo, mas quer ir para tribunais, quer ser policial, quer trabalhar em outra área, é só não deixar, né, o comodismo tomar conta e deixar de correr atrás do sonho, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que o serviço público, acho que ele vem mudando no decorrer dos anos. Eu acho que algumas décadas atrás, a gente viu o servidor público como alguém assim, passou no concurso, aposentou, não trabalha mais, né? E hoje eu vejo que as pessoas querem entrar no serviço público para fazer a diferença, para trabalhar de fato. E para que isso aconteça, o melhor é que sejam servidores motivados, né? Que estão ali realizando um sonho. Eu vejo que na área policial, que estou fazendo uma entrevista com os aprovados na PRF, o quanto, né, na primeira fase, né, óbvio que tem mais fases pela frente, o quanto eles sentem orgulho de saber que no futuro muito breve vão estar na corporação, vão estar ajudando a população, vão estar servindo. Então, nada melhor que pessoas assim que entrem com esse intuito mesmo, né, de fazer a diferença, de trabalhar. Sim, não, eu me lembro um dia que eu tomei posse, né? Tomou posse nós da carreira administrativa, os escrivães e os delegados, né? Que foi o concurso para escrivão, delegado e perito, né? E na área policial e o nosso na área administrativa. Os peritos não tomaram posse naquela data porque teve um problema com a documentação deles na NP. Aí tomou posse, teve uma reunião lá com o superintendente. Foi engraçado que até o superintendente era capitão do Exército de Artilharia, né? Então, quando eu tomei posse, ele já sabia que eu era do Exército. E aí a gente tomando posse, assim, aí todo mundo se apresentando, o que fazia antes. Tinha gente que era da PRF, passou para delegado, teve colega que era policial civil de um estado, passou para escrivão. E assim, o pessoal, havia uma necessidade das pessoas lidarem e trabalharem com a parte de corrupção, por exemplo, crimes financeiros, né? Então, muita gente, se eu puder trabalhar em tal coisa, eu gostaria, né? Então, assim, gente que queria trabalhar, por exemplo, que é mais operacional, né? O cara mais vibrador ali, trabalhar na parte de entorpecente, né? A parte de drogas, que é uma delegacia que ela sempre está bastante, vamos dizer assim, bastante ativa, né? Muito trabalho. Aí teve gente que, poxa, eu queria trabalhar na parte de, por exemplo, meio ambiente, que já tinha um viés mais assim. Então, mas todos os servidores, assim, ávidos por trabalhar, por fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, há essa motivação, é legal pra caramba, na cerimônia, na verdade nem foi uma cerimônia, mas teve uma recepção, um café da manhã, né? Eu me lembro que o Cavalcante, que era chefe do setor de perícia, na CETEC, e ele falando assim que nós vamos fazer nosso trabalho, doa em quem doer. Então, fazemos bem feito aquilo que está previsto e vamos continuar contribuindo com o grande nome da Polícia Federal. E aquele discurso, né, naquele dia, eu falei assim, cara, é um discurso diferenciado, né? O superintendente tinha dito que já tinha prendido 4 delegados na carreira dele, para prender mais um,
era daqui para ali. Então, ele falou, já botou ali na mesa. O chefe da perícia falou, nós vamos atrás, doem quem doeu. Eu falei, rapaz, o negócio aqui é diferenciado. E havia essa preocupação. Então, isso entrava nos servidores e, assim, trazia o orgulho e falava assim, cara, eu vou fazer meu trabalho, isso vai ser bacana para a sociedade. E o mais interessante, que é a atividade policial de segurança pública, e aí é uma coisa que eu quero chamar a atenção de todo mundo que está assistindo, isso é vocação, tá? Isso não é uma atividade, passei no concurso e vou lá trabalhar. Não, ser policial é vocação. E mesmo o administrativo, que não é policial, ele respira muito isso. Porque você vai entrar no lugar, você tem que colocar seu dedinho lá, né? Então tem lá, eu quero entrar numa sala X, vai ter sua digital lá, registrando o horário que você entrou, o horário que você saiu. Então você não é policial, mas você respira a atividade policial. Você está lá na comissão de licitação, mas você está adquirindo, por exemplo, coldre, equipamento, você está contratando serviços de, sei lá, manutenção das viaturas. Então você está vivendo aquilo. Então, cara, isso é motivação sim, né? E, poxa, todo mundo quer fazer um trabalho desse, todo mundo quer sair. Você trabalha onde? Eu trabalho na Polícia Federal. Caraca, como se você fosse, né? E assim, isso é legal, isso é muito legal. E eu tô vendo o povo comentando que eu falei, né, que talvez eu não ia achar legal de ser de querer ser um policial e estar no administrativo. Ó, o Chave de Melo disse que seria sangue nos olhos, que ia estimular. Teve mais uma pessoa aqui também, ó. A Adriele comentou também que só de estar no ambiente de trabalho seria uma motivação. Mais uma pessoa comentou aqui, ó, a Neire Isabela comentou também que seria uma grande motivação. Então, o importante é isso, né? É realmente fazer o concurso, já conhecendo um pouquinho da carreira, que a gente até conversou um pouco a mais, aproveitei de você enquanto professor, né, Vinícius? A gente já se conhece há bastante tempo aí, por influência do meu irmão, você que já pôde estar junto com ele nos cursos, né? Se deixar, a gente fica conversando aqui o resto do domingo, né? Mas então, para a gente já ir caminhando para o finalzinho, a ideia era uma conversa de meia hora, a gente já está com 45 minutos, então me fala aí o que você acha importante ressaltar aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Uma vez que, só recapitulando, né, gente, a gente está em fase de pedido ainda, foi feito um pedido em 2020, agora em 2021 esse pedido seria feito novamente com 508 vagas para a área administrativa e para o cargo de agente administrativo, que é o que exige nível médio, seriam 349 vagas. Lembrando que exige nível médio, eu vi um monte de gente perguntando aí no chat. Então, o que você gostaria, Vinícius, de acrescentar ou de deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, assim, a primeira coisa, né, eu sempre abro no meu Instagram, né, que a gente pergunta pessoal, o que você quer saber, né? O que a galera quer saber? Então, a primeira coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, você vai ser um servidor administrativo. Então, você vai trabalhar na parte meio. Então, assim, por mais que às vezes você trabalhe... Eu trabalhei nos 4 últimos meses que eu fiquei na polícia, eu trabalhei na delegacia de imigração. Né? E acho que não é novidade para ninguém, na situação de imigração lá da Venezuela para o Brasil é um negócio muito crítico mesmo. E, assim, eu acho que vocês não têm a noção, né, do quão grave foi. Por exemplo, o venezuelano chegar e a gente tem que agendar ele para um ano depois, para ele fazer entrevista pedindo residência temporária. Porque não tinha vaga. Assim, era fila, todo dia de manhã, sei lá, 200, 300 pessoas por dia querendo dar entrada no protocolo para fazer a entrevista. Então, eu trabalhei na delegacia de imigração 4 meses, assim, um volume de trabalho absurdo. Negócio de coisa de louco mesmo. Teve gente que foi trabalhar, sei lá, com o pessoal da perícia, né? Porque o pessoal da perícia vai controlar, chega o pedido de laudo, tem que mandar para o perito que é engenheiro, para o outro perito que é químico, não, esse aqui tem que mandar para o perito da área de contabilidade ou economia. Então você fazia esse fluxo. Aqui no Amazonas, por exemplo, eu sei que tem administrativo que é muito operacional. Então tem conhecimento muito amplo, por exemplo, o explosivo, que era o Aranha, né? Esse cara é famoso no Brasil inteiro. Então, assim, é um serviço, é uma atividade que você tem que saber exatamente o que você vai fazer dentro da polícia. Porque isso vai fazer com que você não fique frustrado. Não ache que você vai ser agente administrativo e você vai... eu vou dirigir a viatura da polícia. Você vai dirigir para levar ela para abastecer, igual eu já fiz. Entendeu? Você vai pegar a viatura da polícia, vai levar ela para fazer manutenção, porque não tem gente suficiente. Às vezes o pessoal que trabalha na garagem está todo mundo ocupado e pedem a sua ajuda. Pô, tu pode levar? Vamos comigo? Bora. Fui lá, levei, abasteci as caminhonetes, voltei, porque no outro dia de manhã tinha operação. Então, assim, coisas desse tipo que você vai fazer, né?
Outra coisa, tire bastante pergunte, né? Eu estou à disposição para perguntar, o pessoal tem muita entrevista na internet. Pergunte para você não ser uma pessoa frustrada. O que é a pessoa frustrada? Aquela pessoa que acha que vai fazer, né? Vai entrar na polícia, vai mudar o mundo e vai descobrir que não é bem assim. Existem uma série de outras coisas, né? Dentro da polícia é muito hierarquizado. Acredite, é muito hierarquizado. Existe a carreira de delegado. Delegado é o chefe, pô. Não adianta você querer bater o murro ponta de faca e achar que, não, mas eu sou formado em direito, eu tenho doutorado. Meu amigo, quem manda na Polícia Federal é o delegado. E na área da perícia são os peritos. O restante é o que sobrar. Então, assim, eu vi muita gente, né, Thaís, agora puxando um pouco para o lado dark e da força, né, muita gente frustrada com isso, porque o delegado isso, não sei o quê, o agente aquilo, sabe, que essas coisinhas internas. Então, assim, cara, se você entrar sabendo exatamente, não estou dizendo que você tem que absorver tudo calado, não é isso. Tem coisas que realmente dá para melhorar, você vai brigar, vai conversar, vai argumentar, é tudo uma questão de jogo político dentro da própria polícia. Mas saiba de uma coisa, você é um servidor administrativo, você não atua na atividade fim. E, obviamente, quando tiver alguma coisa de melhoria, a atividade fim vai ser priorizada. Eu preciso conceder um aumento salarial. Pô, se não tem para todo mundo, os policiais vão ganhar primeiro. Se eu preciso melhorar uma determinada estrutura de trabalho, vamos melhorar a estrutura da atividade policial. É óbvio que você tendo uma estrutura melhor para trabalhar, tudo vai ficar mais tranquilo. Mas, por exemplo, eu trabalhei no Exército, trabalhei em Universidade Federal, né, em empresas privadas, e garanto para vocês, a estrutura da Polícia Federal é muito boa. Thaís, onde é que você vai trabalhar no órgão? Tem 2 telas de computador para todo mundo. Se você não tem 2 telas, você ganha um notebook, que tem uma tela a mais. Então, assim, que é o Ultrabook, que era uma coisa institucional. Você pega lá seu Ultrabook, seu teclado e seu monitor adicional. Você vai ter 2 telas para trabalhar. Não tem desculpa para não trabalhar. Não é? Então, assim, pô, estrutura muito bacana. Eu sei que às vezes o clima ficava pesado, mas pô, você está numa atividade policial. Você não sabe o que o delegado, o agente, o escrivão fez aqui durante aqueles dias, ou o que ele está passando naqueles meses, naquela semana, numa determinada investigação, porque às vezes o clima pesou, né? Ficou fechado, as pessoas estão mais caladas na dela. Mas eu tive a oportunidade de conversar com um perito uma vez, gente boa demais, moleque novinho, ele era mais novo do que eu, já perito na área de informática, e ele assim, fechado, eu falei, cara, não, porque eu fui participar de uma operação na parte de pedofilia, então assim, foi um negócio que me deixou abalado. Então, coisas assim vão acontecer, mas você está na atividade policial, daqui a pouco rola aquele, né, tinha lá o aniversariante do mês que a gente fazia no âmbito do CELOG, pô, bolinho, chocolate, refrigerante, eu tô redondo assim, nem à toa não, viu? E aí você vai, então assim, entendam exatamente o que vocês vão fazer na polícia. Não confundam agente administrativo da PF com o policial federal. São coisas diferentes. Você vai atuar junto com o policial em outra atividade. Então não acho que, se eu não fizer isso, o policial não faz nada. Não, não é isso. Se você não fizer, alguém vai colocar alguém no seu lugar, que é o que acontece dentro da polícia às vezes. Tem pouquíssimos administrativos. Quando eu saí, tinha, sei lá, menos de 3 mil para o Brasil inteiro. Então, muito policial é desviado de função. A gente que está trabalhando como chefe do RH, por exemplo. Por quê? Porque não tem pessoal. Então, há uma demanda de concurso, você vai trabalhar nessas áreas, saiba exatamente o que você vai fazer, entre para fazer o bom trabalho, que, querendo ou não, Thaís, e o Estratégia me mostrou isso, depois que eu saí do Exército, em 2014, eu entrei para o Estratégia em 2015. E o Estratégia me mostrou uma coisa que eu acho que eu sempre busquei. Pô, se você trabalha bem, trabalha legal, vai aparecer uma oportunidade bacana para você. Eu teve uma vez que ia ser removido para Foz do Iguaçu, né, para a delegacia de Foz, para trabalhar lá na parte de contratos, né, e contratos específico do Vante. Eu não fui, na época eu entrei, aí disseram que eu estava pré-selecionado, aí perguntaram de novo, e aí, você quer ir? Aí eu não fui por causa da minha faculdade, eu estava terminando contabilidade, eu ia me atrasar tudo, acabei não indo, foi outro servidor. Então essas coisas vão acontecendo. Tive a oportunidade de uma vez de ser removido para a CAOP, né, que é a Coordenação de Aviação Operacional, né, e tinha lá todas as atividades, né, de que eu ia fazer, muito interessante. Então oportunidades sempre vão aparecer para quem trabalha bem. Agora o que você não pode é entrar, achar que você vai ser o Rambo, ou o japonês da Federal, que vai prender todo mundo, e aí você descobre que você é um servidor administrativo, e fica lá, né? Eu quero ir embora. Não sei o quê.
Ah, isso aqui não dá. A gente não precisa de gente assim. A gente quer servidores, pô, dispostos a trabalhar. Por mais que você queira sair, porque o meu chefe falou para mim, não fiquem aqui. Ele falou assim. Ele era sargento, passou para a gente em 2002 e em 2004 passou para perito. E ele era o chefe do setor logístico. Ele falou, pessoal, vocês entraram agora, Polícia Federal é um departamento muito bacana, mas continue estudando. Isso é pro bem de vocês. Vocês vão sair, o departamento vai repor, mas vocês têm que estudar e dedicar a vida de vocês. Então, estudem, dediquem, conheçam, que eu tenho certeza que vocês vão entrar sabendo da realidade, né, dos problemas que existem, mas das coisas boas, e vão poder dizer que trabalham sim na Polícia Federal. E é muito bacana você dizer, né? Poxa, trabalho federal, caraca! Como se você fosse, né, o salvador da pátria. Mas é porque a polícia goza desse prestígio perante a sociedade. E você vai contribuir isso. Você pode não aparecer na TV, no jornal e tal, mas isso é vaidade. Mas você sabe que o seu tijolinho você deixou lá. Eu deixei o meu lá. Teve uma... Só fechar, eu sei que eu estou falando demais, mas porque são muitas histórias. Por exemplo, a minha primeira licitação que eu fiz lá na superintendência em Roraima foi uma licitação boba, galão de água. Só que tinha acabado a água na superintendência. As pessoas estavam sem tomar água potável. Então, assim, todo dia, e aí, como é que tá a licitação? Eu falei, calma que eu tô correndo aqui, e faz aqui, faz documentação e vai pregão, não sei o quê. Consegui fazer. Aí chegou a água, galera, porra, graças a Deus, não aguentava mais trazer garrafinha d'água, uma garrafinha de 1 litro para a manhã inteira. Aí você fala assim, cara, olha que coisinha boba, né? Mas se eu não tivesse feito o trabalho, tava todo mundo ali com sede. Coisa boba. Então você tem que botar na cabeça isso. Que não importa se o seu trabalho é aparecer na TV conduzindo preso, como foi o japonês da Federal na época da Lava Jato, etc. Ou se você nem aparece, mas você que contribuiu para aquilo ali. Então você tem essa relevância. E por mais que as pessoas às vezes não chegam a bater no seu ombro, ei, parabéns, pô, valeu, aí você comprou água pra gente. Eu sei que eu fiz esse trabalho e que eu contribuí um pouco para aquela superintendência. Então, meu tijolinho, meu suor está lá. Se você pensar dessa forma, você vai ser feliz. Onde for que você for trabalhar. Seja na grande Polícia Federal, seja no grande estratégia, seja onde for. Só faça a sua atividade bem feita. Até porque para que o trabalho fim aconteça, precisa ter um trabalho meio, né? Precisa ter as licitações, precisa ter compra de material, precisa ter a viatura abastecida, né? Eu tô vendo um monte de perguntas aqui, Vinícius, sobre coisas que a gente já conversou, uniforme, arma, mas teve uma discussão aqui que eu achei interessante. No seu concurso, foi exigido CNH, né? Ou você ter ido abastecer lá, foi só uma coincidência você ter a carteira e ter ido? Não exigiu, não. Até porque não está dentro das atribuições da gente a condução de viaturas, né? Que é a atividade do policial. Mas só perguntaram para mim, você tem carteira B ou carteira C ou D para poder conduzir? Não tem. Então me ajuda aqui, vamos levar lá. E aí você acaba atuando assim. Mas foi um quebra-galho. Não, quem conduz as viaturas... Eu usava muito, Thaís, a gente dentro do setor logístico, hoje não, porque hoje os processos estão eletrônicos, né? Mas quando eu tomei posse, ainda era físico e depois tudo passou a ser eletrônico. Então eu tinha que pegar lá o calhamaço do processo da licitação, pegar o carrinho que era descaracterizado da polícia, né? Um carro civil, vamos dizer assim, né? Botar e levar lá na Advocacia da União para os advogados lá fazerem um parecer jurídico na licitação. Então isso eu tive que fazer muitas vezes. Dá a chave do C-Log aí. Pegava o carro, ia lá, levava, deixava o processo, pegava o recibo, voltava, eles ligavam. Tá pronto, vou lá buscar. Isso aí eu tive que fazer, mas condução de viatura normal, isso é para atividade policial. Gente, a live vai ficar salva aqui, então quem perdeu alguma coisa, estou vendo várias perguntas de coisas que a gente já respondeu lá no começo, o Vinícius já fala muito, se eu for perguntar as mesmas coisas que ele já falou, a gente fica aqui, ó, vira a semana aqui conversando. Então, Vinícius, eu quero agradecer, só para quem estava perguntando o Instagram, eu vou deixar a live salva e marco o Vinícius também, o Vinícius Nascimento lá, então para quem quiser tirar dúvida, pode mandar perguntas lá para ele. E Vinícius, quero agradecer pela sua disponibilidade, né, você que fez contato, opa, vamos conversar, vamos bater um papo sobre, eu falei, vamos no domingo?
domingo, vamos, super topou, independente do dia da semana. Eu acho que hoje é um dia mais tranquilo para a gente bater um bate-papo, porque o intuito não é algo pesado, falar de disciplina, falar de matéria, mas algo mais leve, para que as pessoas possam, de fato, conhecer um pouquinho melhor aí a carreira e, quem sabe, né, esse concurso sendo autorizado, poderem em breve mandar uma mensagem aí falando que passou, que está realizando, né, esse sonho, mesmo que seja escada, de estar dentro da Polícia Federal como agente administrativo. Então, Vinícius, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço, né? Eu que pedi para a gente fazer esse bate-papo, porque eu percebi que as pessoas começaram a ficar ávidas, né, por informações. Eu acho bacana a gente ter essa oportunidade de conversar, né, de expor isso, e falar para o pessoal que a Polícia Federal está muito bem organizada na sua parte de recrutamento. Então, se vocês, não sei se o pessoal acompanhou a parte da concurso policial, então, assim, tirando a parte da pandemia, que realmente foi uma coisa que é um fato alheio, né, não tem como controlar, todo o cronograma do concurso policial estava sendo mantido. Então, existe um cronograma previsto, né, para esse concurso da área administrativa, e se eu fosse estar para esse concurso, eu acreditaria nesse cronograma do jeito que ele está. Porque quando sair esse concurso, é muita gente que vai fazer e vai ser muito disputado. Não vai ser um concurso simples. Então, dedique-se aí. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem lá que eu estou à disposição também, Thaís. Ó, pessoal, agradecendo aqui, a gente agradece o carinho, o professor Igor Lima te chamando de lindo. Ele falou, Vinícius é lindo, né? Imagina que ele esteja falando de você aí, ó. O pessoal da Estratégia acompanhando também aí nossa live, o chefe tudo de olho também aí para ver o que a gente está conversando. Vinícius, ó, mais uma vez, obrigada. É sempre um prazer conversar com você. E pode ter certeza aí que num futuro breve a gente vai conversar mais, porque eu acho que assunto sempre tem, né? Como eu disse, deixar a gente vai emendando uma conversa aqui na outra, um assunto no outro, e não termina nunca. Então, obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade. Obrigada aí para vocês que estão nos assistindo. E lembrando, né, que na matéria no nosso site, entra lá no site, se não estiver achando, entra no Google, Agente Administrativo, Estratégia Concursos, você vai achar direto lá a nossa matéria para você poder ter mais informações sobre esse possível novo concurso, sobre o pedido que foi realizado. A gente vai acompanhar de tudo. Estou tentando entrevista também com o pessoal da PF, mas o pessoal é meio difícil assim de poder dar entrevista, para poder falar mais ainda sobre esse pedido, a previsão, se deve acontecer. Então, mais uma vez, obrigado, Vinícius. Obrigado para você que está nos assistindo. Eu que agradeço. Estou esperando os aprovados aí da entrevista para a Thaís aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.